Olá! Nesse vídeo eu quero rebater algumas questões que foram colocadas. Trata-se de um quadro muito bacana em que o Daniel busca desmistificar muita palhaçada. E ele traz então o Bruno Farias, que tem feito um trabalho no YouTube de também desmistificar. Ambos são psicólogos e claro que eles vão malhar tudo quanto é terapia alternativa. A PNL e a hipnose são enquadradas como terapias holísticas, porque não tem outra classificação para dar. Isso é muito ruim, porque isso aproxima a PNL e a hipnose de coisa meramente mística. E aí, enfim, não vou questionar isso, porque eu nem tenho esse poder para mudar isso. Mas aí, o Bruno, ao tentar desmistificar, ou melhor, tentar demonstrar que a hipnose, a PNL, a análise corporal podem ser práticas perigosas, ele fala tanta bobagem com o Daniel que eu, que nem sou tão estudiosa assim, me dedico muito porque tem sido a minha área de trabalho. Mas eu não sou, bam nesses temas. Então, assim, são tão rasas as justificativas que eu, uma reles praticante de PNL, hipnose e estudante de análise corporal, consigo derrubar. Então, vamos lá. Esse é o Daniel, que é o dono do canal, e esse é o Bruno, ambos psicólogos. A primeira colocação é aqui aos 5 minutos. Vamos lá. Que ela quer participar da live é tradição, ela querer participar. Então, se vocês me verem me mexendo... Será que eu faço o meu curso de PNL Ai, online? que saco, gente. Desculpa. No horário de estudo, Carai. estudar no meu... Não levem muito a mal. Ai, gente. Bom, basicamente, o que é uma pseudoterapia? Uma terapia, seja uma terapia medicamentosa, uma fisioterapia, uma psicoterapia, ela é baseada em práticas fundamentadas. Então, qualquer técnica que você vai aplicar, se você vai abrir a boca para falar alguma coisa com o seu paciente, isso está publicado, isso foi pesquisado, e há toda uma comunidade debatendo aquilo que o profissional vai estar oferecendo. E o que o... Mentira, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem muita coisa da prática da psicologia que o psicólogo aplica em consultório que não tem toda uma comunidade debatendo, discutindo cientificamente. Enneagrama, constelação familiar. Tem psicólogo aplicando constelação familiar dentro de consultório. Então ele já começa trazendo esse caráter formal para algo que a gente sabe que não acontece. Psicólogo sai, a psicologia, sim, as técnicas da psicologia, você tem sobre elas toda uma comunidade debatendo, e ainda assim, psicólogo sai da faculdade sem ter cu para atender. Tem que ficar fazendo curso de de psicologia clínica e de outras questões para se aprofundar nas técnicas e poder aplicar. Então, já começa por aí. O profissional oferece está em constante mudança. Você sempre tem técnicas novas, você sempre tem uma maneira... Em todas as áreas. Atualizada de estar aplicando, visando sempre o bem do seu paciente. Uma pseudoterapia, ela não possui fundamentação, ela é baseada geralmente...
não possui fundamentação em quê? A PNL tem fundamentação em muita coisa, inclusive na psicologia. A PNL bebe da fonte da psicologia. A PNL bebe da fonte da psiquiatria. Então, ela tem fundamento. Se isso é trabalhado de outra forma, é outra discussão. Mas, né, dizer que a pseudoterapia não tem fundamento é raso. Algumas não têm, de fato. Mas não são todas, né? E ele joga tudo que não é psicologia, ele joga como terapia alternativa e como pseudoterapia. Realmente em crenças esotéricas. Então, o nome do vídeo é PNL, hipnose e análise corporal, e ele está falando de crença esotérica. Quem conhece sabe que não tem nada a ver. Tem psicólogo filho da puta que tá dando curso de PNL e hipnose com cunho esotérico. Eu fico puta. Mas é os colegas dele que tá fazendo isso. É neguinho formado e doutorado em psicologia que tá pegando a prática alternativa, dando a ela um cunho esotérico e dando curso para os outros por aí. Não é as Adriana da vida, não. É os Bruno, os Daniel, são os psicólogos. E aí, eu não entendo por que ele tá... Aliás, eu não entendo quem são eles para falar tão mal da PNL e da hipnose e tudo mais, sendo que colegas deles estão praticando o que eles estão abominando. Quem tá certo? Eles ou os colegas deles? Não sei, são Zé Mané igual outro Zé Mané. São mais gabaritados que eu, mas incrivelmente estão falando bosta de maneira rasa que qualquer um rebate. Então, eu não posso acreditar a eles credibilidade maior que ao merda do colega deles, psicólogo clínico, que está aplicando e ensinando hipnose PNL com cunho esotérico. A gente aprende essas merda com psicólogo, infelizmente. E ela possui uma característica que é o não questionamento. Ela sempre será. Isso que ele fala é perfeito. Anote. Tudo que você não pode questionar, foge. O Neuromágico fala um trem que eu acho o máximo que ele copiou, que ele fala mesmo do ET Bilu. Busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento. Questionem, procurem respostas. Se é inquestionável, se tem dogma, foge. Seja sua religião, seja terapia alternativa, seja constelação familiar, seja o que for. Será a mesma coisa. Elas são imunes a questionamentos. De repente você levantar uma pergunta, seja a pergunta mais básica do mundo. Lembrando que o vídeo fala sobre PNL, hipnose e análise corporal, e ele pega os defeitos de terapias esotéricas, e a gente já vai para quê? Quantos minutos de vídeo? 6 minutos de vídeo, e até agora não se falou em PNL, hipnose, né? Então, eu acho que é muita enrolação para não entrar de cara em PNL e hipnose. Pegando a constelação familiar como exemplo, qual é a... Pegando a constelação familiar como exemplo, caralho, dá exemplo na PNL, na hipnose, na análise corporal. O vídeo não é sobre PNL, hipnose e análise corporal? Dê um exemplo dentro delas.
Porque se você vai falar delas e dar exemplo de um outro negócio que não tem absolutamente nada a ver com elas, ruim, né? Vira, sabe, é areia. Desmonta, desfaz. Ó, eu quero falar de vocês de carros a diesel, de motores a diesel. Mas para dar um exemplo, eu vou falar da gasolina, de carro movido a gasolina. Pra puta que pariu, o cara jacou. A evidência de que existe esse tal de campo morfogenético. Você não pode ter... Gente, eu vou pular, porque o assunto não é constelação, tá? Não vou ficar ouvindo bosta, não. Vamos lá, quando ele fala em... Sim. Questionamento, não tem aquele ceticismo científico que a gente chama, né? Que é justamente essa investigação constante para a gente testar a fundamentação teórica, as hipóteses. Eles questionam uma base, na verdade, o que ele chama de ceticismo científico para validar a prática. Ora, a PNL e a hipnose não são ciência. Eu não sei se vocês estão sabendo, a psicologia também não é, não. Dá uma gulgada aí que vocês vão ver o absurdo de controvérsias a respeito da psicologia ser ou não ser ciência. E não, ela não é ciência. Porque ela atua em campo muito subjetivo. Então, ainda que se queira replicar uma técnica num ambiente controlado, a resposta nunca vai ser a mesma, porque ela lida com pessoas. Pessoas são diferentes. Isso é muito básico. Então, eles estão querendo refutar as coisas com falta de embasamento científico para dizer para você que você só deve procurar psicólogos, quando, na verdade, nem a psicologia é uma ciência. Ela se baseia, ela bebe na fonte de algumas ciências, como a PNL também faz. E aí eles falam que por isso a psicologia é ciência, porque ela bebe na fonte das ciências. Vai tomar no cu, então o PNL também é. Mas aí, voltando à questão, a hipnose e a PNL e o reiki e a oração e práticas psicológicas acendem no cérebro as mesmas áreas. Então, se você faz algo, se você bate na minha testa, ou se você pensa que você está batendo na minha testa, vão acender, a mesma área do cérebro vai acender. E isso foi comprovado mediante ressonância magnética. Quando você ora, quando você pensa, quando você faz, é a mesma área do cérebro que é ativada. Porque o seu inconsciente não distingue o real do imaginário. E aí, além de comprovar que não distingue o real do imaginário, comprova que se ativa a área do cérebro, causa o mesmo efeito. E se causa o mesmo efeito, o resultado, então, é validado. E eu não estou entendendo o que eles estão dizendo. Dois granhões da psicologia, bambambãs da ciência, não sabem que, assim como práticas da psicologia, práticas da PNL, práticas da oração, práticas da hipnose, submetidas ao crivo da ciência, são validadas por ela, apesar de não serem ciência. Eles não sabem isso? Aí você entende por que uma Relis Adriana consegue rebater dois bambambãs da psicologia. É porque de bambambam não tem nada e quer conversar afiado sobre coisa que conhece muito mal e porcamente.
Ah, mas a psicologia é ciência. Não é. Não é. Você não replica em ambiente controlado, em laboratório, as práticas da psicologia. Agora, ela bebe na fonte da medicina, ela bebe na fonte da biologia, que são ciências. E por isso ela é considerada ciência. Então a PNL também é ciência, porque ela bebe na fonte da psicologia. Também bebe na fonte da psiquiatria, inclusive. E aí? Ai. Bom, vamos lá aos 10 minutos e 40 e alguma coisa. Ver o quanto as pessoas conseguem ser prejudicadas por aquilo que supostamente é algo bom. Isso é interessantíssimo ele falar. Porque, olha só, PNL, hipnose e análise corporal, práticas perigosas. E aí ele acabou de falar o quê? Que ele vai demonstrar o quanto as pessoas podem ser prejudicadas por essas práticas. Entrem no YouTube e vejam os cortes do A Deriva com a psicoterapeuta, acho que é Tariane o nome dela, que tem um trabalho muito importante sobre mães narcisistas. O que essa psicoterapeuta conta? Que o filho da mãe narcisista chegava no consultório psicológico e a psicóloga falava: poxa, né, não reclama da sua mãe não, ela fez tudo por você. Perdoa. É a sua mãe. Porque não tinha conhecimento do que era o narcisismo, do que era mãe narcisista. Então, por desconhecimento, o psicólogo reforça traumas no seu cliente. E não sou eu quem digo. Procurem o vídeo da Tariane, cortes do A Deriva. Se não me engano, o vídeo que tá lá é sobre palavra que é gatilho para quem é filho de mãe narcisista. Porque é quando ela começa a falar da questão do perdoar sua mãe, justamente porque psicólogos fuderam a cabeça de filhos de mãe narcisistas. E aí esses babacas querem falar que PNL, hipnose e análise corporal são práticas que prejudicam as pessoas. E a segunda motivação é que eu conheci uma pessoa que ela foi prejudicada de uma forma irreversível por conta... Cadê os dados, Monark? Monark, cadê os dados? Eu conheci uma pessoa que foi prejudicada de uma forma irreversível. Ele e bosta é a mesma coisa. Conheceu uma pessoa. Eu acabei de dar exemplo de algumas pessoas prejudicadas pela psicologia. Ele dá exemplo de uma pessoa prejudicada e ele não fala se é pela PNL, hipnose ou análise corporal. E aí? Então tô ganhando, né? Cadê os dados, Monark? Porque, né, eu conheci uma pessoa. Isso é para quem exige fundamento científico, fundamento sólido. Eu conheci uma pessoa. Isso é fundamento de alguma coisa, moço? Ah, pra puta que pariu, né, gente? De um pseudoterapeuta, e essa é uma dor que nunca vai se apagar, tanto dos amigos quanto da família. Aconteceu o pior que você pode imaginar, eu já tornei essa história pública e tal. A pessoa deve ter suicidado, eu não sei qual que é essa história. Mas, enfim, é aquilo que eu tô dizendo. Tem psicólogo péssimo na PNL, no reiki, na constelação, na hipnose, tem pastor péssimo, tem padre péssimo e tem psicólogo, psiquiatra e neuro péssimos.
que também podem ter levado alguém a se matar e a gente nem ficou sabendo. E ele ficou sabendo de um caso e ele não sabe qual foi a abordagem feita e ele atribui a ocorrência ruim com a pessoa a abordagem desse terapeuta, que pode estar certo, mas isso não significa que a prática seja ruim. Pode ter sido só o terapeuta, pode ter sido a pessoa que viajou na maionese, pode ter sido um monte de coisas. Ele quer embasamento, ele quer fundamento, mas ele fala de modo muito raso. Como dar credibilidade a essa pessoa que está tentando derrubar coisas das quais ele fala de maneira tão rasa? Eu insisto. Bom, nos minutos, olha o que ele fala. Outra coisa, Daniel, agora falando um pouco mais sério, se nós psicólogos... Ai, preguiça. Clínicos estivéssemos interessados na parte financeira, nós iríamos promover e prestigiar a pseudoterapia. Porque a gente fala que o que eles querem é reserva de mercado. Por isso que eles tentam derrubar, por isso que eles fecham os olhos para o bem que as pseudoterapias promovem, porque eles querem reserva de mercado. Eles querem ficar exclusivamente com a capacidade de trabalhar o emocional e o comportamental das pessoas. E aí ele está dizendo, nossa, mas se fosse isso, a gente ia estimular as pseudoterapias. E por quê? Porque a pseudoterapia, ela lota os nossos consultórios, ela lota o nosso local de trabalho. Eu mesmo trabalho muito com isso. Mais uma vez, ele fala de si. Ele não é nenhum bambambam com expertise suficiente para falar em nome de todos. E eu vou falar de mim. Eu é que agradeço a incapacidade de gente como ele. Porque quem procura hipnose, a PNL, já passou pelo aconselhamento do amigo, pelo psicanalista, passou pelo psicólogo, passou pela igreja evangélica, passou pela macumba, passou pela benzedeira e não teve resultado. E aí chega lá naquela porra daquela hipnose que aquele trem é mágica, diz que aquele trem funciona, que aquele trem a gente fecha os olhos e funciona. Não é assim, mas a pessoa acredita que é. E vem com essa esperança, porque fez anos de terapia, deu dinheiro para psicólogo a rodo e não teve a mudança desejada. É o inverso, moço. Você quer estimular a pseudoterapia porque lota seu consultório, porque não funciona e a pessoa vai para aí? Larga de ser mentiroso e sem vergonha, porque é o contrário. Quem procura hipnose vem como um pedido de socorro. Eu já fiz de tudo, me ajuda. Minha psicóloga, não tive resultado nenhum. Psicanalista, não tive resultado nenhum. E aí vem para a hipnose. Se a sua expertise vale de alguma coisa no mercado, seu Bruno, a minha também vale como profissional da área. E eu te garanto que é o inverso que acontece. É a falha da sua área que está levando a uma busca desenfreada pelo que vocês chamam de pseudoterapias. E a gente agradece. Na região onde eu moro, Baixada Santista, eu recebo diversas indicações de pacientes. Eu tenho 2 dias da semana separados só para isso, que são vítimas de pseudoterapias.
E a pseudoterapia, infelizmente, ela cria um contingente gigantesco de pessoas que vão necessitar. Entenderam? Ele tem 2 dias na semana que ele trata de gente vítima de pseudoterapias. Mas não é sobre PNL, hipnose e análise corporal? Porque para mim ele está falando de constelação familiar e de reiki. Então, essas pessoas que ele atende 2 vezes na semana, oriundas de pseudociências, de pseudoterapias, quais? Porque eu falo especificamente que tudo que eu atendo, tudo, não tem ninguém que procure a hipnose que não tenha antes tentado com a psicologia. Tudo que eu atendo vem de fracasso da área dele. 2 vezes na semana ele atende fracassos de pseudoterapia. Quais? Ele não fala se é hipnose, se é PNL, se é constelação. Aliás, ele praticamente só fala de constelação, que não tem nada a ver com PNL. Ele está jogando no mesmo bolo. E não é. Absolutamente não é. Eu tenho horror à constelação familiar. Eu tenho, pelo que ele falou, inclusive pela inquestionabilidade, eu tenho horror pela forma como ela tem sido utilizada nos tribunais, mas o assunto não é esse, não. Vamos lá. Bom, o que mais que ele fala aqui? Muito bem. Então existe a psicologia, que é uma coisa muito legal. 2 norte-americanos, né, dois malucões, o John Grinder e o Richard Bandler, que é esse cara que merece... Depois eu falo. Existe a psicologia, que é uma coisa legal. Presta atenção nisso. O que ele merece. Eles roubaram técnicas da psicologia na maior cara de pau. Os criadores da PNL pegaram, roubaram na cara de pau coisas técnicas da psicologia, que é uma coisa muito legal. Pois é, a psicologia roubou na maior cara de pau a técnica cognitivo-comportamental, que é uma das coisas mais usadas e mais bacanas que se tem na psicologia, da psiquiatria, que é uma coisa legal. Bom, a psicologia pode roubar da psiquiatria, a PNL não pode roubar da psicologia. A psiquiatria é uma coisa legal, a psicologia roubou a terapia cognitivo-comportamental da psiquiatria, que é uma coisa legal, e ninguém pode roubar da psicologia, que é uma coisa legal. Gente, que coisa legal! Se a gente tá podendo copiar uns dos outros, né? A psicologia roubou na cara de pau da psiquiatria, a PNL roubou na cara de pau da psicologia. Eu não tô entendendo qual que é o problema disso. A não ser da cara de pau desse sujeito de falar um trem desse. O que é Gestalt? O que é terapia cognitivo-comportamental? Essa última veio da psiquiatria. Gestalt, que é também muito bacana, muito utilizada na psicologia, entre os seus criadores tem um filósofo e um físico. Filosofia e física, desenvolvendo prática psicológica. Mas, gente, não é legal? Então também não tem validade? A psicologia roubou na cara de pau coisas da filosofia e da física, porque esses caras pensavam conforme a formação deles, que são áreas legais, mas a PNL não pode roubar da psicologia, que é uma área legal. Moço, tá feio, né? Tá feio. Tá feio. Bom, próxima bobagem que ele fala. Porque só fala bosta, gente. Só fala bosta. Ele programa a mente e o tempo passa rápido. Ele começa e já termina. Quando você...
Ai, não vou pagar, não vou ser prêmio só pra vocês assistir sem anúncio, não. Você vai ver a técnica, é uma das coisas mais ridículas e fedorentas do mundo. Uma vez eu estava num curso de PNL, que o palestrante lá, tem 300 pessoas na arquibancada, ele disse... Oi? Uma vez eu tava num curso de PNL, mas o que psicólogo faz num curso de PNL se a PNL não é uma coisa legal? E atenção, uma vez eu estava num curso, quer dizer que não foi só um. Vocês entendem? E o que eu gosto da PNL é isso. É que você trabalha com coerências e incoerências. E ele é muito incoerente. Você pega o discurso desse moço nesse vídeo, é muito incoerente. Uma vez ele estava noutra vez ele esteve em outro, né? Mas fazendo o quê? Bebendo, o psicólogo bebendo da fonte da PNL, mas eu não estou entendendo porque a PNL não foi, como é que é? Roubada da psicologia. Agora confundiu minha cabeça porque é babaquice demais. É babaquice demais. É claro, gente, que tem muita gente misturando baboseira. Acabei não, acho que eu abri o vídeo falando disso. Psicólogo clínico, dando treinamento em PNL com cunho esotérico. Eu vi isso. Eu conheço isso. Tenho pavor disso. Mas acontece. Assim como na psicologia também acontece. Como eu falei, é um colega dele que fez essa baboseira dele. Não foi um praticante de PNL que trouxe o esoterismo para ir para um treinamento de hipnose PNL. Não, foi um colega dele. Então ele está reclamando de psicólogos. Mas, poxa, se psicólogo que é legal e se psicólogo que está praticando não pode, né? Fica confuso. É claro que muita gente faz bosta, mas ele não pode generalizar por uma experiência, como a questão do suicídio, por exemplo, né? Parece que foi suicídio. A tal da experiência que eu atendi uma pessoa. Ele não pode generalizar, né, Monark? Com base em uma experiência. Então, enfim. Continuando. Vamos lá. Galera, hipnose é uma coisa legal? Sim. Sim, é. E ao mesmo tempo, não é. Ao mesmo tempo, ela talvez seja a maior fake news das pseudoterapias, entre todas, a mais mentirosa, provavelmente. Hipnose não é terapia. Hipnose potencializa as técnicas da regressão, da PNL. Então, ele deveria saber que quando a gente usa o termo, porque ele tá querendo derrubar a questão, ele tinha que ter estudado. Quando a gente usa o termo hipnoterapia, a gente está falando de técnicas terapêuticas potencializada pelo uso da hipnose. Eu sempre falo isso. Eu pratico a PNL potencializada ou não pelo uso da hipnose. Aí ele tá dizendo que a hipnose é uma terapia ou deixou de ser? Moço, né? Não. Né? Não, moço. Ó pra vocês verem. E depois, eu acredito que ele tá agindo de má fé. Porque para ele vir rebater PNL e hipnose com tanta falta de conhecimento de causa, ele não seria besta. Ele é da área da psicologia, ele é bambambam. Daniel, mesma coisa. Então, eu tô achando que ele tá mentindo descaradamente para denegrir
hipnose, PNL e análise corporal, porque não tem lógica a tanta bobagem que esse homem fala e agora vem me falar que hipnose é terapia. Tecnicamente ele não podia estar falando isso não. Um leigo pode estar falando isso, ele não pode. Seja a hipnose. Deixa eu tentar contextualizar para vocês. A hipnose tem sim uma parte muito séria a ser utilizada na clínica médica, odontológica e psicológica. Tá, Sim. o que é a hipnose? Na clínica médica ou psicológica. Em outras coisas não pode, não. Vocês entenderam o que eles estão querendo? Chama reserva de mercado. É um conjunto de técnicas introspectivas. Então você vai trabalhar a introspecção do seu paciente. Você vai levá-lo a imaginar algumas coisas e geralmente ele está num estado de relaxamento. Esse estado de relaxamento dá um tanto nome absurdo. Começou com transe, aí tem um pessoal que você está relaxadinho lá, não é nada demais. O que a hipnose tem de bom? Né? Dá um monte de nome absurdo. E você tá relaxadinho. Sim. A princípio, sim. Mas e aquele transe lá do mesmerismo, de hipnose não verbal? Você tá relaxado. O transe que eu coloco meus clientes, sim. São técnicas de relaxamento para favorecer essa introspecção que ele está dizendo. E com essa introspecção eu trabalho sua mente com técnicas de PNL. Mas e lá na hipnose não verbal, que a pessoa entra em transe e... é o quê? Ele está jogando tudo no mesmo bolo. Daniel, diversas abordagens seríssimas de psicologia possuem as suas técnicas introspectivas. Sabe, desde as mais antigas, das mais atuais. E a hipnose, ela é utilizada por várias escolas, entre elas a cognitiva comportamental. Existem muitos estudos seríssimos sobre hipnose. Vou dar um exemplo. Caso você ache interessante ensaiar um comportamento do seu paciente para condicioná-lo, ou uma pessoa que está em determinado tratamento... Sim, aqui ele está falando de questões técnicas que não vale abordar, mas lembrando que ele fala que a hipnose é muito utilizada pela psicologia. Mas ele não fala que eles não aprendem hipnose na psicologia. Que esse uso sério da hipnose, ele vai aprender lá nos mesmos cursos que eu aprendi. E se ele não conta, não. Safadinho. Ele é muito safadinho, esse menino. Porque ele não conta que na faculdade de psicologia ele não aprende hipnose. E que ele vai beber da mesma fonte que eu bebi para potencializar as técnicas da psicologia como eu potencializo as técnicas da PNL. Foda, né? Ele fala um trem e que se a gente não rebate, fica parecendo que validou o toba dele, só se for. Só se for. Agora veja, mas não para por aí, não. Vamos lá. Social, que foi um bando de pessoas... Ai, vai vir mais propaganda, gente. Eu vou ter que pagar esse trem, né? Eu não vou, não. Criando cursinhos de hipnose ao finalzinho de semana. E esses cursos, o modo, a mente... e a olha só. Social. Então, essas fake news, elas vão se somando. Tá falando da hipnose. E aí você percebe que aconteceu um fenômeno social que foi um bando de pessoas espertinhas criando cursinhos de hipnose ao finalzinho de semana. Opa! Com quem que ele aprendeu hipnose? Não foi com psicólogo, porque eles não aprendem isso na faculdade. Não foi com psicanalista, porque ele não aprende isso na psicanálise. Foi com o espertinho.
Então eu posso aprender a hipnose com um espertinho num cursinho de final de semana e aplicá-la na minha prática clínica de psicologia. E aí todo o resto do mundo que aprendeu com esse mesmo espertinho que eu aprendi não pode usar. E esses cursos? Porque se a hipnose fosse algo tão que ele dá algo ao qual ele dá esse caráter tão formal e fantástico, ela é fantástica. Mas com esse caráter que ele dá, que só o psicólogo pode usar, por que não ensina essa porra na faculdade de psicologia, seu viado? Filho de uma égua. Mas não. Ninguém ensina essa porra na faculdade, vem fazer os cursinhos de bosta que a gente faz, aprimora na sua técnica, eu aprimoro na minha, e quer conversar fiado. É um cego guiando um cego. É um professorzinho. É um cego guiando um cego, que é onde ele aprendeu hipnose, tá? Tá bom? Tomar no cu, né, véi? Mas eu aprendi hipnose com um psicólogo que não aprendeu com outro psicólogo. Aprendeu num cursinho de bosta, igual os que a gente faz. Psicólogo nenhum aprende hipnose na faculdade. Mas ele tá dizendo que só o psicólogo aplica seriamente. Se fosse, por que essa desgrama dessa hipnose não tá no currículo de psicologia? Né? Que aí só psicólogo ia poder dar cursinho desse trem. Mas não, é um filho de uma égua que aprende nesses cursinhos bosta que a gente faz e vem falar que quem tá ensinando hipnose é cego ensinando cego. Toma no cu dele. Toma no cu dele. Isso é inclusive grave. Ué. Uma professorzinha que nada entende de clínica. Pois se eu acabei de falar que eu conheço... Acabei não, acho que eu abri o vídeo falando disso. Nem sei que hora que eu falei dessa merda. Que eu conheço psicólogos formados, graduados e pós-graduados que dão treinamento em hipnose, que aprendeu num cursinho fuleiro que nem eu, e que enquanto eu fui pro lado racional da PNL, ele foi pro lado racional, pro lado esotérico da questão. Só vale o que ele aprende, só vale... Ai, gente, preguiça desse homem. Nada entende de... Vem falar que a gente não entende nada das questões da mente. Ai, só ele. Só quem fez psicologia. Mas espera aí, gente. E aquela turma... E aquelas turmas que aprenderam PNL e hipnose com o psicólogo que aplica isso no consultório. Mas ele diz que é professorzinho, ele diz que é cego guiando cego. Ai, Adriana, agora se confundiu minha cabeça. Porque é o que ele tá fazendo. Ele tá trazendo argumentos muito rasos, contraditórios e incoerentes para confundir sua cabeça e fazer você acreditar que aquilo que eles denominam como pseudoterapias não tem valor algum, quando na realidade tanto tem que depois que as pessoas falham na mão destes profissionais, vêm para a nossa e conseguem sucesso. Psicopatologia, não conhece o modo como você acompanha o tratamento de alguém. E será? Nesses cursinhos falam coisas absurdas. Um exemplo, existe um artigo que foi publicado por um camarada chamado Alfred Bayes. Esse artigo, se eu não me engano, saiu em 1970. E existe uma tabelinha que o Bayes fala. Ele compara a eficácia... Não é aqui que eu quero, não. Eu quero que ele fala, onde ele fala que... Vamos lá. E ela é uma linguagem de programação psíquica que tem imunidade contra o coronavírus de semana. E esses cursinhos é um cego guiando um cego.
é um professorzinho, uma professorzinha que nada entende de clínica, nada entende de psicopatologia, não conhece o modo Quem como disse? você acompanha o tratamento Quem de alguém. disse? E, na secretaria, eles não têm obrigação, Daniel, de conhecer a área da saúde. Então eles saem de lá achando que, cientificamente comprovado, um PhD chamado Alfred Bayes mostrou. E eu já fiz esses cursinhos com uma pessoa que era... Já fiz esses cursinhos. Gente, por que que faz tanto curso na área se o trem não presta? Esquisito, né? E se você, moço, que eu tô respondendo, assistindo, não precisa me responder também não, porque eu tô cagando pra você. Cagando. Sua incoerência tá aí. Fiz cursinhos. Se essa porra não prestasse, você não teria feito tanto. Você teria feito um, visto que não prestava e ficado só com essa porra dessa psicologia sua. Mas você fez cursinhos. Então, meu amor, não precisa nem me responder por que você fez tanto cursinho, porque a gente já sacou. arquiteta, outro cara era cervejeiro. E vários psicólogos e vários psicanalistas. Então nós temos biólogos, psicólogos, arquitetos, advogados dando curso de hipnose de PNL. Tá bom pra você? O outro era dono de uma bicicletaria. Ai, ai, Eles ai. não têm obrigação, Daniel, de conhecer a área da saúde. Então eles saem de lá achando que cientificamente competente. Com a hipnose eu te programo para você se apaixonar por pessoas legais. Isso é uma fake news. Isso não existe. Isso não existe. Vamos voltar aqui? Se você namora um boy lixo atrás do outro, é porque é uma programação na sua mente. Com a hipnose... Tá falando bosta. Hipnose não programa a mente de ninguém. Se você tá namorando um boy lixo, na minha linha de trabalho, quem trabalha nessa linha que eu utilizo, jamais vai dizer que essa questão de dedo podre e tal e coisa, porque sua mente tá programada. Sim, eu acredito que sua mente está programada por uma série de coisas, mas questões de relacionamento, questões de comportamento, de desajustes, de conflitos vão muito mais profundo que isso. Pera lá. Essa questão aí da programação é a parte rasa daquilo com a qual a gente trabalha. Ok? E eu nem menciono isso pro cliente porque... é uma linguagem metafórica falar que a sua mente está programada ou que vai reprogramar. É uma linguagem muito metafórica. Dependendo da pessoa, a gente usa para facilitar o entendimento. Mas se a gente for sentar para conversar sobre isso, a coisa não é assim, não. E eu não conheço, e eu acho... Não, eu tenho certeza que eu conheço muito mais hipnólogo, muito mais pseudoterapeuta do que ele. Então, acho que eu posso dizer com mais certeza que hipnólogo não fala que se você conhecer um boy lixo é porque sua mente está programada para isso e que eu vou desprogramar, não. Isso não existe. Hipnose, eu te programo para você se apaixonar por pessoas legais. Mentira! Isso é mentira! Não, eu tô rindo, mas de nervoso. Dá vontade de socar a cara desse sujeito. Porque se ele topou com algum terapeuta que fala isso, ou se ele atendeu alguém de algum terapeuta que disse isso, eu garanto e afirmo. Aqueles com os quais eu tô constantemente trocando figurinha, para nenhum de nós a coisa funciona assim, não. Isso é uma fake news atrás da outra, é uma bobagem atrás da outra. E qual é o problema, Daniel? O problema é que isso já manchou um conjunto de técnicas que é muito positivo. Isso mancha um conjunto de técnicas que é muito positivo?
Hipnose. Ai, meu Deus do céu. Se você pegar trabalhos, por exemplo, do Alberto Delíssola, que é um cara seríssimo, que fala da hipnose científica, você vai perceber. Delíssola agora fala da hipnose científica. A tomar no cu. O Delíssola é um desses professorzinho fuleiro que fez hipnose, que dava aula de hipnose e que depois estudou psicologia e que hoje dá curso de hipnose de final de semana, cursinho fuleiro, igual ele tá falando. Mas qual que é a diferença do curso do Delíssola? É que ele preocupa-se com essa parte racional da PNL e da hipnose. Porque o Delíssola dá curso de hipnose clínica. Mas, Adriana, você não falou que hipnose não trata, ela potencializa? Exatamente. O Delíssola dá aula de PNL potencializada pela hipnose. O nome disso é hipnose clínica ou hipnoterapeuta ou hipnoterapia. E o fundamento para que o fundamento daquilo que o Delíssola ensina é aquilo que eu mencionei. É a comprovação científica dos efeitos da hipnose da PNL. Aquilo que o Alberto Delíssola ensina e que eu estudo e que tantos outros estudam estão fundamentadas na comprovação. Tanto que eu tive que estudar neurociência, porque você acaba tendo que se enfronhar se você quer atender minimamente, seriamente alguém. Você tem que buscar, mas eu não quero ir na psicologia. E talvez vocês não saibam, psicologia não é a única fonte de conhecimento para se entender a mente, as dores emocionais e os ajustes e desajustes de comportamento. E eu fui beber na neurociência. Pausa dramática para você achar que eu sou fodona, sou neurocientista, o caralho a quatro. Mas é um curso bacana demais e continuei a estudar o curso do Lucas Kane. Tem módulo básico, intermediário e avançado. Eu fiz os 3, aprendi. Nossa, mãe, é uma gama de conhecimento incrível. Neurociência para terapeutas. Falando, por exemplo, aquilo vou falar pela milésima vez, efeitos cientificamente comprovados da PNL, potencializado ou não pelo uso da hipnose. E ele vem falar que só dele falar, como é que você chama, moço? Bruno, só de você falar que a hipnose do Alberto Delíssola é científica, você tá falando tanta merda, mas tanta merda, que eu não tinha nem que estar te dando um mínimo de atenção. Mas você foi falar numa porra de um vídeo que tem quase 20 mil visualizações. Eu tenho que rebater, pelo menos para as pessoas que me conhecem, o bosta que você é. Hipnose científica Hipnose científica. Do Alberto Delíssola. Oh, caralho. Perceber que não é eu mereço criticar o trabalho dele. Eu mereço. É muito sério aquilo ali. É uma questão de saúde. Eu gostaria que a hipnose ela fosse vista tal qual ela é, dentro da sua seriedade, porque ela pode sim beneficiar os pacientes. Quem não usa hipnose de forma séria? Eu sou advogada, então eu tô na mesma linha ali da arquiteta, do fuleirinho lá. Não tô, porque eu não ensino hipnose. Eu só aplico. Mas tá, eu não ensino porque eu não quero. Porque eu posso dar aula de hipnose, eu posso dar aula de PNL. Então eu tô na mesma fuleiragem. E aí? Uma pequena comparação.
Então, a hipnose, dentro de um repertório clínico do psicólogo e da psicóloga, é legal. A hipnoterapia. A hipnose dentro do repertório clínico do psicólogo é legal, apesar da psicologia não ensinar hipnose na faculdade. Ai, tá. Não é legal. O hipnoterapeuta, vou te tratar só com hipnose. Aí o cara fala assim, não, do Alberto Delíssola, que é um cara seríssimo. Uma pequena comparação. Então, a hipnose, dentro de um repertório clínico do psicólogo e da psicóloga, é legal. A hipnoterapia não é legal. O hipnoterapeuta, vou te tratar só com hipnose. Aí o cara fala assim, não, que hipnose... Vou te tratar só com hipnose. Isso não existe. Ai, meu Deus, eu vou falar pela milésima. Olha o tanto que ele conhece da técnica para ele tentar refutá-la ou abordá-la de maneira séria apenas no campo da psicologia. Hipnose não trata. Hipnose potencializa tratamento. Ô moço, ou você tá de má fé ou você é muito burrinho pra falar desses trem. Aqui a gente só pode falar porque a gente tem propriedade pra falar. Coisa feia. Muito feio você. Tem muitas técnicas. Então não trato só com a hipnose. Isso é fuleiragem. Pior ainda é... Não trato... Fuleiragem é falar que hipnose trata alguma coisa. Fuleiro. Se o cara fala assim, peraí, eu sou hipnoterapeuta, coach quântico, PNL e aí... Isso fode. Coach quântico. E tem, a gente sabe que existe. Ai... Não acabei de falar lá do psicólogo esotérico lá com a PNL? Tem coach quântico. E aí eu tenho que engolir. E só que ele mistura no mesmo balaio. E aí eu não admito, não. Botar hipnose e PNL. Olha só. PNL e hipnose, se eu trouxer para psicologia, é legal. Coach quântico, se eu trouxer para psicologia, é legal? Não. Então por que ele está colocando no mesmo balaio a hipnose e a PNL que o coach quântico? Para misturar a sua cabeça, para fingir que ele tem razão. É o combo fuleiragem. Desse você corre. Vamos imaginar uma nutricionista que eu falo para ela, doutora, qual é a minha alimentação balanceada? E ela fala, Bruno, batata. Não, aqui ele já viaja na maionese. Então vocês entenderam. Hipnose e PNL, foge. Mas se o psicólogo usa, legal. Mas ele não aprendeu isso na faculdade. Não tem importância, não. Coach quântico, é legal? Não. Psicólogo usa? Não. Mas está botando na mesma tábua da hipnose e da PNL, que é legal quando o psicólogo usa. Dá para levar a sério esse tipo de gente? Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Agora eu quero entrar, esse vídeo tá ficando longo pra caralho, né? Vamos ver aqui ele falando da... né? Análise Mas, assim, corporal. Essa empresinha fez um curso de formação. Sabe? Você quer se relacionar melhor com a sua família, no seu ambiente de trabalho? Quer conseguir ouvir com... Sabe qual foi o marketing deles? Disseram assim, você está afim de ganhar de 22 a 32 mil reais por mês como terapeuta? Você sabia que a medicina está perdendo espaço para a medicina vibracional? Você sabia que não sei o que lá, tal, você pode cobrar tanto por uma análise corporal? Então, se você pagar X reais, a gente parcela, é muito acessível. Tem curso que está fazendo isso. Você quer ganhar 40 mil reais por mês? Como terapeuta, faça um curso de análise corporal, X mil reais, parcelo até 30 encarnações. Mas aqui, quem tá dando esses cursos é PhD em psicologia. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, porque eu tenho medo de levar processo.
Mas se vocês me perguntar no inbox, eu conto. Isso que ele está criticando, que foge da área da psicologia, está sendo ensinado e prometido por psicólogo. Por psicólogo PhD em psicologia. Que tá dando curso de fuleiro para você aprender a fazer análise corporal e ganhar dinheiro como terapeuta. E aí, moço? Ô, moço, e aí? Que é seu coleguinha. Seu coleguinha, moço. Em vez de você ficar em casa assistindo televisão, se você pegar um pacientezinho por dia, você aumenta tanto do seu rendimento. E, Daniel, isso para... que tiveram uma formação, a princípio... Agora, olha que bacana daqui pra frente também. Idrisa. Pera aí, gente, que eu parei lá. Eu não queria interromper, mas não tô conseguindo voltar pros minutos aqui. Sonhas nas redes sociais. Eu acho que você entrou, então, numa das perguntas que Olha tá um pouquinho mais pra frente, mas eu vou antecipar para fazer o gancho, que é... Sim. Por que tantas pessoas que tiveram uma formação, a princípio científica, num curso de psicologia, por exemplo, buscam essas formações tão controversas? Eu vou até te provocar... Porque a psicologia... As técnicas estão ultrapassadas porque não estão atendendo aos anseios dos clientes e esse povo vem pra gente. Psicólogo que recorre a isso que eles estão chamando de pseudoterapia para aplicar isso em consultório. E aí tem uma questão grave. Não fala que está aplicando. Para todos os efeitos, está aplicando psicologia. Vamos lá devagar. Eu, Adriana, você me procura na anamnese. Eu já vou te informar que eu uso PNL, potencializado ou não, pela hipnose. O psicólogo vai fazer o mesmo curso de PNL que eu fiz, vai fazer o mesmo curso de hipnose que eu fiz, que ele chama de fuleiro, e vai te atender aplicando essas técnicas e não vai te dizer que está te aplicando PNL nem hipnose. Para todos os efeitos, você está fazendo uma sessão de psicologia, de alguma técnica de psicologia. Isso não é fraude, não? Isso não é mau-caratismo, não? Isso não é engasga-lobo, não? Que nome, seu Bruno, que nós dá pra esse trem? Porque eu falo o que eu tô usando. O psicólogo que foi beber na mesma fonte que eu, tá a rodo, usando, como eu falei, até constelação familiar em consultório, e não tá contando pro cliente que ele tá usando no consultório de psicologia técnicas que ele não aprendeu no curso de psicologia. Caralho. Um pouquinho, né, Bruno? Que você teve uma passagem por essas pseudoterapias ou um histórico aí de formação, digamos assim, bem questionável, né, no início talvez da sua carreira, não sei há quanto tempo, né, que você se iluminou, tô brincando. Demorou se iluminar, né? Não sei se você poderia... Né, Daniel? Iluminou o toba dele, porque só falou bosta. Então, de repente, ele estava iluminado e ele caiu, foi para a escuridão. Vamos e venhamos. Ilustrar com alguma coisa, ou se você tem hipóteses mais gerais, assim, né, para falar sobre outras pessoas também. Por que tem gente que se interessa, sabe, que cai? Então você falou do canto da sereia aí, né? Talvez o fator financeiro seja uma das variáveis. Não. Pela falibilidade da psicologia. Só isso. Importantes para atrair essas pessoas. Mas tem outras coisas que você acha que explicam? Porque que tanta gente com formação em psicologia
tem buscado essas terapias controversas para agregar ao seu trabalho ou para se tornar a principal? Terapias controversas? Mas e se a pessoa tiver feito o curso da hipnose científica do Alberto Delisola? Já não tinha deixado de ser controversa, Daniel? Vocês resolvem o que vocês querem da vida, mano. Uai. Principal, né? A linha de frente ali de sua carreira. Por quê? Então, qual é a opinião de muitas pessoas com as quais eu converso? Eu tenho uma relação muito bacana com a FBTC, Eu fico imaginando a quantidade de gente com que ele conversa, né? Deve ser todo mundo da área para ele chegar a conclusões assim tão robustas. Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Estão conversando com muita gente legal, interessante, estudadas. São duas coisas, dois caminhos. Primeiro, Daniel, a formação em psicologia no Brasil precisa urgentemente ser revista. Entender? Psicologia tá uma bosta. E como ocorre em todas as áreas, e atualmente, especialmente, que a gente tem uma geração de retardados mentais, além da psicologia tá uma bosta, tem alunos saindo da psicologia mais bosta que a própria psicologia. Ah, mas o que faz mal para a pessoa é a hipnose e a PNL e a análise corporal. Venha para a psicologia. Não, mas a psicologia precisa ser revista. Urgentemente. Por quê? Uma das críticas, a nossa formação em psicologia ela não é uma baboseira completa. A formação em psicologia é só baboseirinha. Olha, nossa formação em psicologia precisa ser urgentemente revista. Ela não é uma baboseira completa, ela é meia baboseira. Mas ele tinha falado que a hipnose também, se praticada seriamente, ela não é uma completa baboseira. Então a hipnose tá no mesmo grau da psicologia. É tudo uma baboseira só. Moço do céu. Eu não dou conta, não. Ai, ai, ai. Isso é bem reforçador, pegando aí o fator financeiro. Ai, essas propagandas enchem o saco. Financeiro também é um atrativo, é um canto de sereia, como você usou aí, uma metáfora legal. E um ponto que você tocou, que aí já foi, você tocou em uma dos valores ou uma das causas da minha vida, que é a alfabetização científica, que é a divulgação científica. Concordo, assim, plenamente com você que a formação em psicologia tem que ser revisada aqui no Brasil. Sim, com urgência. Eu ainda não, assim, eu converso com alguns colegas que fizeram pós-graduação fora, que têm contato com pessoas de outras graduações, e eles falam pra gente que é muito discrepante a formação que a gente tem aqui em comparação com o que tá lá fora. A gente tá, assim... Então isso já explica muito, minha tarraxinha caiu aqui. Por que a psicologia não está atendendo aos anseios de sua clientela? E de saco cheio de encher o rabo de psicólogo de dinheiro. Porque é consulta atrás de consulta, consulta atrás de consulta. E não para, né? E o psicólogo nunca vai dizer que você não melhorou, que você deixou de melhorar. Tá comendo seu dinheiro, né? Não, mas a hipnose que resolve seu problema com poucas sessões é que não vale nada, né? Há quilômetros de atraso em termos do conteúdo, da ementa, da formação científica que a gente... A psicologia brasileira tá anos-luz de atraso. Isso nem sou eu que tô falando, são eles, né? Porque eu posso falar da minha área, eles estão falando da deles. Psicologia é
muita baboseira. Ele não pode dizer que é completamente uma baboseira, mas é muita baboseira e está anos-luz atrasado. A gente tem nas nossas graduações. Então eu acho... Né? Que mais que eu quero rebater aqui? Tô procurando. Porque eu vou te E contar. quando você o lê, você demais. começa a levantar alguns questionamentos. E você sabe onde é que ali falhou, onde é que ali não está muito legal. E nós sabemos, você conhece, eu conheço, psicólogos e psicólogas que nunca na vida leram um artigo. E eles não sabem nem procurá-los. E quando encontram um artigo, que é o artigo fulê... Quer dizer, o psicólogo, ele não está mais apto que o hipnoterapeuta por ter feito psicologia. Ele precisa ser alguém enfronhado e ativamente estudioso na sua área. Que não é o que acontece na realidade brasileira, né? Não é isso que eles estão falando? Não sou eu que estou falando, não, é eles. Da Virginia Sabatil falando do Theta Healing. Então, fala, Bruno, mas isso aqui tem comprovação científica. Me manda, a pessoa manda. Eu falo assim, olha, cara, ainda bem que eu estou em terapia. Quer dizer, ele está falando de outra terapia lá do Theta Healing, que fala que Theta Healing tem comprovação científica, a pessoa manda o artigo, aquilo nem artigo é, mas antes ele mesmo falou, e o Daniel, que os psicólogos brasileiros não leem artigo científico. Então, se você está sendo tratado por um psicólogo brasileiro, você está sendo tratado por uma, como é que ele chamou? Uma baboseira. Não é uma baboseira completa, não. Ele falou que é só meia baboseira. Por gente que não lê artigo científico e por gente que está indo beber na fonte da pseudoterapia, PNL, hipnose, aplicando em você sem dizer que está fazendo isso e você achando que está sendo tratado com técnicas da psicologia. É, menino, mas olha só... Parou não, acabou não, porque aqui o poço de bosta é fundo, mas é fundo, menino. Tô procurando aqui, vamos lá, vejam que interessante o que ele diz agora. A psicanálise já me deu um nó, viu, Daniel? Convivendo e frequentando... Psicanálise não é pseudoterapia, não. Por que que não é? Eu fui para um congresso de psicanálise uma vez em São Paulo e... Que um psicólogo que rebate pseudoterapia estava fazendo num congresso de uma pseudoterapia que chama psicanálise? O que eu aprendi lá e com a convivência com o pessoal? Primeiro, eles não são pseudociência porque eles não querem ser ciência. Psicanálise não... Então, é isso que define pseudociência? Eu quero ser ciência e eu não sou ciência, eu sou pseudociência? Então, é querer? Gente, eu não sabia disso, não. Não fala, nós não seguimos o método científico e tal, então é pseudociência. Não é. Nós somos uma praxis, nós somos uma prática. Hipnose e PNL são praxis, prática. Mas ele está falando da psicanálise. Baseado em diversas ciências. Opa! Baseado em diversas ciências. Prática baseada em diversas ciências. Mas não é isso que é a PNL? Prática baseado na psicologia que se diz ciência, mas que não é, mas que diz que é porque é baseado na ciência, que é a psiquiatria. Não, Adriano, que confusão. Não, eu vou devagar. Para ele, a psicanálise não é uma pseudociência, primeiro porque ela não quer ser ciência. Tá. Segundo, porque ela bebe na fonte de outras ciências. Olha, quem defende que psicologia é ciência
defende justamente com esse argumento, porque ela bebe na fonte de outras ciências, como a biologia e a psiquiatria. Então, se a psicologia não é pseudoterapia, porque ela bebe na fonte da ciência, apesar dela não ser ciência. Se a psicanálise não é pseudoterapia, porque ela bebe na fonte de outras ciências, a PNL não é pseudoterapia, porque ela bebe na fonte de outras ciências, da neurociência, da psiquiatria e da psicologia. Uai, mas aí tá contradizendo tudo que ele falou até agora, 1h e não sei quanto de vídeo. É incoerente, né? Como assim? Cara, é igual Como a pediatria. assim? A pediatria não é uma Como ciência, assim? mas é baseada em anatomia, fisiologia, Né? baseada em... Quem pergunta sou farmacologia, eu. junta tudo isso Como na assim? As psicanalistas, psicoterapia. Sim. Muitas coisas foram oriundas ou inspiradas ali, ou até Gente, desculpa. Vocês são pobres igual eu, vocês não pagam prêmio, vocês têm que aguentar os anúncios igual eu. apropriadas mesmo do desenvolvimento da psicanálise, né? Muito do que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental. Então seria realmente, talvez, imprudente você querer jogar tudo fora e nada presta. Oi? Até porque Vamos voltar muita aqui? coisa legal. Eu não sou um grande entendedor de Existe muita coisa legal na psicanálise. psicanálise, mas eu não duvido que haja muita coisa massa. O próprio Adriano falou da importância de Freud e do próprio desenvolvimento da psicanálise para o desenvolvimento da psicologia, da psicoterapia. Sim. Muitas coisas foram... A psicanálise, que não é uma ciência, mas também não é pseudociência, porque bebe na fonte de outras ciências, é legal. Mas a PNL, que também não é ciência, mas que bebe na fonte de outras ciências, não é legal. Cara, eu não entendo o que vocês querem da vida, não. Foram oriundas ou inspiradas ali, ou até apropriadas mesmo do desenvolvimento da psicanálise, né? Muito do que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental, PNL, né? A gente chega, cansei, sabe? É muita bestagem. Eu comecei a ver esse vídeo achando que eu ia aprender alguma coisa e que eu ia ter que estudar para refutar. Afinal, é a minha área de trabalho e eu nem precisei para ficar ouvindo dois senhores falando tanta merda. Então, espero que vocês tenham entendido que não precisa ser psicólogo para tratar suas dores emocionais e seus ajustes comportamentais. E que provavelmente você está sendo enganado pelo psicólogo que te atende. Ai, tchau. Ai, gente, pega que desliga isso. Ai, tchau.